Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos nesta hora fazer a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, da Santa Bíblia. Porque nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento, a interpretação, cada um de nós devemos pedir ao Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado em que nós compreendamos a sua palavra. Pedir ao Senhor Jesus, não vai pedir para outro, não. Portanto, eu quero, neste momento, convidar toda a família católica, toda a família espírita, os livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem a sua mente, o seu coração aberto para o conhecimento, gosta de aprender, gosta de saber, quer conhecer, vem para cá, vem ouvir a palavra de Deus, venha ler conosco a santa palavra do Senhor nosso Deus. Sois todos muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? E o Senhor vai falar com cada um de nós através da sua santa palavra. Vem, porque esse projeto aqui, nunca viu derrota. Esse projeto aqui não conhece derrota. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Pega a sua santa Bíblia. Aqui nós estamos lendo na edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Não confie em outras versões. Atualizada, linguagem de hoje, essas outras Bíblias aí, foge delas. Vem aqui, Almeida Revista e Corrigida. Certo? Vamos ler a Bíblia. A instituição da primeira Páscoa, livro de Êxodo, capítulo 12. Versículo 1 em diante, que nos diz assim, a palavra santa do Senhor nosso Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só... versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas
em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras
do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até a amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aleluia! Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aleluia! A morte dos primogênitos. Versículo 29 em diante. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. E ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Aleluia! E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Aleluia! A saída dos israelitas do Egito, versículo 37 em diante. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassi, 600 mil
somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com ele uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Versículo 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela do Egito, esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: a ordenança da Páscoa. Estamos com dificuldades aqui na conexão com a internet. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouco. Glória a Jesus. Versículo 45. O estrangeiro e o... Senhor Jesus. Vamos lá, versículo 45 novamente. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Versículo 49. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Louvado seja Deus. Estamos com dificuldade aqui na conexão, mas vamos tentar ler mais um capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. Capítulo 13, versículo 1 em diante. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje
no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais, te daria terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Aleluia! E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te perguntar, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. E por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre madre. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Deus guia o povo pelo caminho, versículo 17 em diante. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco.
Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia! Glória a Deus, nosso Senhor. Eis aí, portanto, mais uma etapa dessa tarefa nossa, cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diante também dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Irmão Cláudio Alves, Deus abençoe, irmão Cláudio. Fica na paz do Senhor Jesus. Irmão abençoado. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença com os nossos corações, meu Deus, voltados a Ti, para glorificar e bendizer o Teu santo nome na terra e nos céus, porque bendito é o Senhor nosso Deus. Pai querido, meu Deus amado, nesta hora de oração eu te agradeço por cada vida que está conosco, Senhor, lendo a Tua santa palavra, examinando conosco as sagradas letras. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que de bom grado possamos receber a Tua santa palavra, para que seja luz, meu Deus, aleluia, para o nosso caminho, Senhor. Não nos deixa esquecer das maravilhas que o Senhor tem feito, mas abençoa, Senhor, as nossas vidas. Perdoa os nossos muitos pecados, meu Deus, seja por pensamentos, palavras, por obras. Perdoa nossas culpas diante do Senhor. Lava a nossa alma, lava a nossa mente, lava o nosso coração. Que esta palavra poderosa possa encontrar boa terra em nossos corações. Que ela possa germinar e crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna, meu Deus. Senhor Jesus, fica conosco, não nos desampares, não nos lances da Tua presença, mas escreve o nosso nome no céu, no livro da vida do Cordeiro, para que naquele dia grande e glorioso do Senhor, nós possamos ouvir o toque da trombeta de Deus e que possamos ouvir o nosso nome ser chamado e que ao chegar diante de Ti possamos ser recebidos na Tua glória, no céu, para celebrarmos juntos a última santa ceia, que será a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Senhor da glória, abençoa os nossos lares e as nossas famílias com a bênção, meu Deus, da cura divina, com a bênção da salvação maravilhosa de Deus. Arranca toda a enfermidade do nosso corpo, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, nos olhos, nos ouvidos. Arranca todo o mal, Senhor. Que o sangue de Jesus tem poder para nos dar saúde e vitória para a glória do Teu nome.
Salva as nossas almas da condenação do inferno, Senhor. Livra-nos do pecado que tão de perto nos rodeia e nos guarda de todo mal. Meu Deus, repreende essa obra maligna que persegue a vida deste homem, a vida desta mulher. Expulsa, meu Deus, toda a perturbação, que toda doença, toda enfermidade colocada pelo maligno seja arrancada pelo sangue de Jesus agora. Obra maligna, em nome de Jesus eu te repreendo. Sai de dentro dessa casa, sai dessa família, demônio do vício, da bebida alcoólica, demônio do vício do cigarro, demônio das drogas, do tóxico, dos entorpecentes, demônio da prostituição, dos adultérios, da fornicação. O sangue de Jesus tem poder para te repreender. Sai dessa casa, demônio dos jogos, dos vícios. Sai dessa vida em nome de Jesus. Demônio dos vícios, da tela do computador, da tela do celular, dos jogos de azar, dos jogos de rede. Em nome de Jesus, seja banido pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, abençoe este pai de família, esta mãe de família, que também é chefe na sua casa e que se encontra desempregado, meu Deus. Abre as portas de um bom salário, abre as portas de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, para que esse chefe de família possa levar o sustento para dentro de sua casa, para junto de seus filhos. Senhor, prepara assim as nossas vidas, meu Deus, na tua presença santa, também em verdadeira justiça e santidade. Não nos desampares, meu Deus, não nos entregues à nossa própria sorte, mas que o teu Santo Espírito, meu Deus, possa fazer morada em nossas vidas, em nossos corações, eternamente, Senhor. Porque nós queremos morar contigo na glória no céu. Senhor Jesus amado, bendito seja o teu santo nome. Fica conosco, não nos lances da tua presença, mas nos dê a tua bênção maravilhosa, a cura das nossas enfermidades e a salvação das nossas almas da condenação do inferno. É o que nós te pedimos com muita fé, porque assim como o sangue dos cordeiros livraram o povo de Israel lá no Egito, muito mais o teu sangue poderoso tem poder, Senhor, para nos salvar da condenação do inferno. Fica conosco, é a nossa oração sincera, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa tarefa cumprida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Essa paz maravilhosa que excede a todo entendimento humano. O homem não consegue compreender como pode uma pessoa operada da cabeça 2 vezes estar aí com seu coração alegre, cheio de paz. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus.